Se você gosta de tango, fique comigo até o final. Hoje vamos tratar de um assunto bastante interessante, que é a questão da musicalidade em contrapartida com os passos. Passos e musicalidade, passos versus musicalidade. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Quando a gente começa a fazer um passo, muito provavelmente o tango, que é uma música muito rica, cheia de nuances, ela vai ter alterações, vai ter variações. E a gente começa a fazer esse passo e nem sempre, ou quase nunca, a gente consegue imprimir as variações da música nesse passo que a gente está fazendo. Passam coisas, detalhes, é um piano que passou e eu estava justamente botando o pé num lugar que eu não pude expressar aquele piano. Enfim, quando você tem uma dança baseada em fazer passos, um passo, depois outro passo, caminho um pouco, faço outro passo, caminho um pouco, faço outro passo. Quando você tem uma dança baseada em passos, dificilmente você vai conseguir expressar os detalhes da música. Porque você vai estar no meio de um movimento que você treinou várias e várias vezes e a música vai estar para lá e para cá e você dificilmente vai conseguir colocar isso na música. Profissionais muito experientes conseguem pôr em parte. Eu já assisti muitas apresentações de profissionais famosos que no meio de um movimento que ele estava fazendo, a música teve um detalhe lá e passou o detalhe. E isso não foi uma vez, foram centenas de vezes. Por quê? Porque o passo, ele tem um começo, meio e fim. E é muito difícil você interferir nisso de maneira imediata, quando entra um detalhe na música. A não ser que você treine uma coreografia onde você coloque os passos respeitando isso. Mas não é o caso da dança real, da dança do dia a dia que você vai improvisar, né? Então, inclusive, você vai dançar com pessoas às vezes que você nem conhece. Então você não vai ter treino com aquela pessoa para poder fazer aquele passo no momento exato da música. Então qual que é a ideia? Uma ideia superior a essa, de você fazer passos e tentar usar a música da melhor maneira possível. É você abrir um pouco mão dos passos, caminhar mais, caminhe mais. Porque quando você está caminhando, você escuta um detalhe da música, você pode parar, você pode ir um pouco mais rápido, você pode fazer um câmbio de peso diferente para você pegar aquele momento musical, coisa que você não consegue se você estiver usando figuras. Então, a ideia é que uma dança baseada em passos nunca vai ter uma musicalidade interessante. Agora, uma dança baseada em caminhada tem muito mais condições de ter uma musicalidade interessante. Mas aí vem outro ponto. Uma dança baseada em caminhadas, onde você vai caminhar e pegar a música, ela é menos sofisticada, ela é menos impactante que uma música onde você faça aqueles passos difíceis com isso, com aquilo. Mas se você dança no baile, que é o caso de provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você não é uma pessoa que está subindo no palco toda hora, se você dança no baile, não há necessidade de você estar impactando o público, não é? Você não está fazendo um show. Você está dançando, você tem que se relacionar com aquela pessoa que está dançando com você e com os outros casais que estão para não bater em ninguém. Então, qual é a necessidade de você fazer um monte de passos se você pode simplesmente caminhar respeitando a música, inclusive com o treino, com requintes de musicalidade? Um detalhe de um piano que você conseguiu imprimir na sua caminhada, um detalhe do bandoneon que você conseguiu pegar enquanto você caminhava. Isso é muito mais rico e muito mais prático para o dia a dia do baile, da milonga, do que você fazer muitos passos. Inclusive, essa questão do passo, ela até dificulta o intercâmbio social de casais, que é tão interessante na milonga, de você dançar com uma pessoa, dançar com outra. Por quê? Porque, vamos supor, você é um cavaleiro, você aprende um passo, você aprendeu na aula ali, você fez com alguém que também estava aprendendo ali na aula. Quando você chega no baile, aquela pessoa nunca viu aquele passo. Você não conhece aquela pessoa. E você vai tentar aplicar aquele passo, provavelmente, como ela nunca viu aquele passo, aquela figura, ela talvez não consiga aplicar. E às vezes ela pode até conhecer a figura, mas não da maneira que você aprendeu na sua aula. Então, o uso de passos, ele não só ele te prejudica musicalmente, mas ele também torna mais complexo a comunicação com as outras pessoas durante a dança no baile. Sendo que se você só caminhar na música, brincando com a música durante a sua caminhada, nenhuma pessoa vai ter dificuldade de dançar com você. Porque ela está caminhando, escutando a mesma música que você, e vocês vão jogando com a música, vão jogando com a caminhada.
Então, qual seria a ideia? Que os passos atrapalham a musicalidade e que, inclusive, atrapalham a comunicação no baile. Então, uma dança, perdão, mais pautada em música e numa boa caminhada, bem estruturada, com uma boa técnica, seria 10 vezes melhor do que qualquer passo impactante e sofisticado que você possa fazer no baile. Fica essa dica. Se você gostou desse vídeo, curta, deixe um comentário, dê sua opinião e compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal. Obrigado.